Tá bom, galera, então vamos começar nossa aula sobre equação de Bernoulli, ou Bernoulli, né? Eu falo Bernoulli, tem gente que fala Bernoulli. Se ele for francês, provavelmente é Bernoulli. Se for, sei lá, inglês, talvez seja diferente, né? Enfim, mas vamos que vamos. Jacques, deixa eu ver, o nome do Bernoulli ele nasceu rapidinho, só uma informação a respeito desse camarada. Jacques Bernoulli nasceu em 1654, morreu em 1705. Os Bernoullis foram uma família suíça de acadêmicos cuja contribuição à matemática, física, astronomia e história datam do século XVI ao século XX. Jacques foi o primeiro de 2 filhos do patriarca homônimo Jacques Bernoulli, o mesmo nome. Deu várias contribuições ao cálculo e à probabilidade. Originalmente, a segunda das duas divisões principais do cálculo era chamada de cálculos somatórios. Em 1699, por sugestão de Jacques Bernoulli Filho, este foi o nome, foi mudado para o nome de cálculo foi mudado para cálculos integrais, por sugestão desse matemático aí, legal. Bom, em mecânica dos fluidos tem também, bastante coisa a respeito de Bernoulli, é realmente uma família de grandes matemáticos e físicos e tal. Então olha só, como é que funciona. Aqui essa parte eu quis só repetir da parte de fator integrante, porque a gente vai usar um pouco dessa ideia, a utilização do fator integrante para as nossas equações, os nossos exemplos, tá? Então olha só, eu fiz aí usando a lousa, para ficar mais fácil para passar para vocês. Então a ideia é que, tendo uma equação diferencial, em que ela não é linear, nesse caso aqui, a gente já observa que ela não é linear, porque nesse caso, se você tiver um y, como a gente já viu, em elevado a n, onde n é diferente de 0 ou diferente de 1, ela não é linear, certo? Então, somente se ela, para, como é dito aqui, em que n é um número real qualquer, então essa equação é chamada de equação de Bernoulli. Para n igual a 0 e n igual a 1, a equação é linear. Agora, se y diferente de 0, a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira. Aqui eu vou fazer uma demonstração dessa equação, a gente vai chegar em alguns resultados importantes aí para adaptar essa equação, que é uma equação que não é essa exatamente que a gente utiliza, a gente faz uma substituição e tal, uma mudança de variáveis aí. Então olha só, para começar, a gente faz aqui uma inversão, a gente passa dividindo todos esses fator y elevado a n, a gente passa dividindo em todo esse termo aqui, o lado esquerdo da equação, ok? E aí a gente vai ficar com y elevado a menos n, que é 1 sobre y elevado a n, e aí eu reduzo isso para y elevado a menos n. E a mesma coisa vai ficar aqui, quando eu faço y dividido por y elevado a menos n, vai ficar y,
aqui está multiplicado por 1 vezes y elevado a menos n. É isso? Então, quando a gente multiplica a base, a gente soma os expoentes. Nesse caso, subtrai, né? Porque a gente tem aqui, né, y elevado a menos n. Então, vai ficar 1 mais menos n. Então, fica y elevado a... Você colocou um parênteses aqui, mas nem precisa, né? Então, fica 1 menos n, né? Y elevado a 1 menos n. Tá certo? Então, vamos seguindo. Então, aquela primeira equação lá, né, a equação que a gente considera como equação de Bernoulli, né? Então, era suíço, né? Acredito que depende do lado, né? A Suíça tem lado alemão, lado italiano, lado francês, né? Pode ser que seja Bernoulli mesmo. Mas, enfim. A gente... Continuando aqui, a gente faz o seguinte. Agora nós temos y elevado a menos n, né, de dy dx mais p de x, y de 1 menos n, né? A gente já mostrou como a gente chegou nesse camarada aqui, que é o y de 1 menos n. Então a gente vai propor a seguinte ideia: se fizermos um w qualquer, tá bom? Que é y, né? Ou seja, eu vou substituir esses caras aqui por w. Então, y de 1 menos n, ele vai ser w agora. Sendo que n, obviamente, é diferente de 0 e também diferente de 1. Sempre, né? Agora, repara que é o seguinte, se eu fizer a derivada, fizer um dw dx, ou seja, derivar w com relação a x, você percebe a seguinte situação, que aqui na minha equação, nessa substituição aqui, onde eu chamo w de y elevado a 1 menos n, eu não tenho x aqui, mas eu sei que y depende de x. Em algum momento a gente vai, né? Aí eu estou propondo que eu faça agora, ao invés de fazer, de eu trabalhar com as derivadas de y, né? Eu quero trabalhar com as derivadas de w. Porque eu sei que, como eu chamei agora, né, w de y elevado a 1 menos n, a ideia é a seguinte: vamos derivar então essa relação, né? Vamos fazer um dw dx, né? Derivar isso com relação a x, e vai dar o que? Uma regra da cadeia, né? Porque se eu estou derivando com relação a x, né, vou ter outra variável. Se fosse com relação a y, beleza, cai, né, esse expoente aqui e aí fica, né, tranquilo. Mas não, eu estou derivando o w com relação a x, então dá uma regra da cadeia. Na verdade, olha só, se eu derivo w, então dw dx vai ser dw dy dx. Não é verdade? Quem que é dw dy? Como eu falei, cai o 1 menos n, aqui, ó, e aqui você subtrai de 1 menos n, vamos fazer aqui, né? 1. Vamos fazer com a letra aqui. Fica então 1 menos n, fecha, menos 1. Não é isso? 1 menos n menos 1 vai dar, né, 1 menos 1 dá 0, então sobra menos n. Certo, galera? De vez em quando vocês falam oi aí, beleza, ok, entendi ou não entendi, professor, repete.
para eu saber que tá todo mundo me ouvindo, porque às vezes eu fico falando e aí desconectou e fiquei 10 minutos aqui falando sozinho. Sei que a culpa é do Canvas, né? Ou da minha internet, mas de vez em quando vocês falam aí para eu saber que tá todo mundo ativo aí, ouvindo. Legal, obrigado, Elaine. O áudio tá bom, né? Tem isso também. Se estiver travando, se estiver cortando, vocês falam que eu volto e começo de novo. Beleza, então olha só. Então vamos que vamos. Eu tenho que passar um vídeo pra vocês, hein? Me ajuda a lembrar. Tem um vídeo. Eu vou passar o link no YouTube agora pra você. Agora não, né? Porque a gente tá gravando. Mas. Só se eu der uma parada. Eu vou passar. Calma aí que eu vou passar rapidinho. Você que vai interromper um pouco aí o raciocínio, mas eu tenho o vídeo. Eu fiz download dele no YouTube, mas eu escrevi o título e deve aparecer muita coisa, tem que olhar com calma, tá? Não tem problema, mas é bem interessante para vocês entenderem como é importante estudar equações diferenciais nesse momento de crescimento, estudo de crescimento populacional devido a epidemias, né? No caso populacional de pessoas contaminadas, né, no caso, e tal. E é um vídeo espetacular, assim, que mostra como você variando pequenos fatores, né, do seu fator exponencial, como isso implica na quantidade de pessoas que vão ser contaminadas e que vão morrer devido àquela... Se você reduzir aquele fator, você consegue também evitar, né, às vezes centenas de milhares de mortes. Ok, então depois a gente volta a falar nisso. Vocês também me ajudem a lembrar aí, se alguém se interessar, a gente conversa depois sobre isso. Então olha só, aqui sobre a derivada de dw, né, com relação a dx, a gente vê que dá então uma regra da cadeia, onde o dw com relação a dy está feito aqui, ó. Aqui, está feito aqui embaixo, ó. Quando eu faço, né, escrever aqui em cima, mas olha só, quando eu tenho 1 menos n, né, cai, e eu subtraio aqui, não é isso? Eu fico com dw dy de 1 menos n de y elevado a menos n. Então a gente já tem o valor de dw dy, substitui aqui dentro. Já o dy dx eu não sei, né? Quem que é, tá certo? A verdade é essa, eu não sei. Mas aqui é que tem que ter, na verdade, a gente está querendo linkar, né, realmente, aqui faz parte da própria demonstração da equação, desse método de Bernoulli, que a gente quer essa relação. Então, olha só, teremos agora que isolar, tá vendo? Isolar esse y elevado a menos n dy dx, porque repara uma coisa, esse cara aqui, ó, ele vai ser justamente, né, esse cara aqui, esses dois caras aqui, na verdade, y elevado a menos n dy dx, ou seja, 1 sobre 1 menos n dw dx vai ser igual a esse cara, ou seja, nós vamos substituir esse cara aqui, né, ou esse y por w, então vamos substituir todo esse fator aqui por 1 sobre 1 menos n dw sobre dx, né, para assim fazer uma mudança de variável. Espera um pouquinho, deixa eu voltar ali. Então, olha aí, ó, substituindo, né, a equação 3 aqui que eu coloquei na equação 2, tá bom? Tá bem detalhado aí. Ok, então, o que a gente vai ter? Esse cara eu vou chamar, né, agora de 1 sobre 1 menos n dw dx, né, tá aqui, e o y elevado a menos 1, y elevado a 1 menos n, vai ficar então desse jeito que está aqui, ó. 1 sobre 1 menos n dw dx, p de x vezes w, que eu já substituí, e
igual a f de x. Então a gente simplifica aqui, ó, a gente multiplica toda a equação por 1 menos n, né, para a gente tirar esse cara daqui, né, essa fração aqui. Então vai ficar, né, agora cortando aqui, né, daria dw sobre dx, 1 menos n, né, vai multiplicar todo esse fator, né, do meio aqui, igual a 1 menos n f de x. Agora, reparem bem, a gente conseguiu com isso uma coisa importante, né, que é o que Bernoulli com certeza enxergou e viu essa facilidade, que é você transformar a equação que era não linear para uma equação linear, certo? Então, ela sendo uma equação linear, a gente consegue resolver ela usando o fator integrante, transformação de Lagrange, que é as formas mais, né, rápidas aí da gente resolver, achar soluções de equações diferenciais. Tá certo, galera? Então essa aqui é a minha equação, né, modificada, né? A gente modificou, transformou ela para uma equação linear, né? A gente saiu de uma equação não linear, que era de Bernoulli, para uma equação linear. Então, olha só, a gente peraí que eu acho que eu me enrolei aqui. Ah, sim, tá certo. Não, tá certo, é porque é só a finalização desse estudo, né, da equação de Bernoulli. Então, depois que a gente chega nessa equação modificada, que é a equação modificada a partir da equação 1, né, sendo a equação 1 essa daqui, né, só para lembrar, essa aqui que a gente falou lá no início, está aqui embaixo, né, até que tem um y elevado a n, né, y elevado a n aqui. Para a gente voltar ao que era antes, ou seja, mudar toda essa equação que está agora dependente de w, né, eu mudar para y, né, eu tenho que fazer, né, essa conversão. Então eu teria que pegar tudo que é w, né, na minha solução, né, ou seja, obtendo a solução de w, eu substituo tudo, né, utilizando essa relação aqui para achar a solução, né, certo? Que aqui eu acharia uma solução para w, né. A gente vai fazer um exemplo agora para vocês entenderem, mas a gente acharia um w de x que é igual a, sei lá, x mais c x, sei lá, 2x, né? Essa seria uma solução dessa equação diferencial, vamos supor, né? Só que a gente não quer para w, aí a gente vai ter que pegar tudo que é, então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem w, né? Vou tirar esse. Agora a gente teria que pegar essa relação e fazer, né? Transformar, e tem que ver, por exemplo, aqui n igual a 2, né? Ficaria então y menos 1, né? Aí a gente teria que fazer a mudança, né? Que é w aqui com essa relação. Tá bom, galera? Vamos aplicar então esse exemplo? Vamos fazer um exemplo, né, para ficar as coisas seguirem, né, para ter uma aplicação aí. Tudo certo aí? Estão me ouvindo bem? Tá, né? Estamos conectados. Beleza. Beleza.
Bom, aqui então continuando, olha, exemplo 1, vamos resolver essa equação diferencial para uma equação diferencial dy dx mais 1 sobre x, y igual a x y ao quadrado, tá certo? Então olha só, a solução dele é o seguinte: primeiro a gente faz igual em fator integrante lá, a gente tem que tentar comparar essa equação com a equação né, de Bernoulli, tá certo? Então a gente, através dessa comparação, a gente consegue determinar quem que é px, quem que é f de x e quem que é n. Não é verdade? Então vamos tirar então essas informações. O px é 1 sobre x, está aqui, né? Esse cara daqui. F de x é x, está aqui também. E o n é 2. Então a gente já começa a pensar naquela mudança da variável lá, ó. Lembra que foi esse o método que foi, né, pensado. Fazendo então a mudança de variável de w, que é igual a y, né? Tá aqui, né, aquela mesma sacada aí da transformar para w, utilizando n igual a 2. Eu coloquei repetido isso aqui, não tem tempo. Né? Colocando 2 aqui, vai ficar quanto? Vai ficar então w, que é igual a y elevado a menos 1, certo? Então fica 1 menos 2, né, que é menos 1. Então, substituindo naquela equação, tá vendo? Na equação de com w, né? Agora com a mudança de variável, nós vamos ter 1 menos n, né? Essa equação depende dessa parte, o n a gente já sabe quem que é, px também, né? E f de x também. Então vamos substituir tudo dentro dessa equação, que é da definição lá do método para mudança de variável. Então fica dw dx mais 1 menos n, n é 2, né? Então fica 1 menos 2, que é menos 1, sobre 1 sobre 1 sobre x, w, né? Que é igual a 1 menos n, sendo menos 1 de x, né? Sendo f de x, x, né? Como a gente viu lá no slide anterior. Ajeitando essa conta aqui, né? Aqui eu tive que corrigir porque eu tinha colocado um valor, eu acabei escrevi depois que eu fui ver que eu tinha colocado w não x aqui. Então olha só, já está corrigido, né? Então a gente tem uma equação diferencial, né, de w com relação a x. Como é que funciona agora, galera? Agora a gente tem que resolver essa equação, porque essa equação aqui eu sei resolver ela. Essa que depende de w, ela é uma equação linear. Melhor escrever com... certo? É uma equação linear. Por isso, a gente pode usar fator integrante, que é da última aula. Como é que funcionava o fator integrante? O fator integrante você tinha que pegar né, chamar de v de x, né, e aplicar um exponencial da integral de p de x. O nosso p de x está aqui, né? É esse cara aqui que multiplica w. Né? Na verdade é esse daqui. Menos 1 sobre x. Então a gente aplica
a integral de p de x, dx, vai ficar integral de menos 1 sobre x, dx é igual a exponencial de menos lx. Exponencial de menos ln de x, a gente lembra que aqui ficava, né, fica menos 1 ali, você pode, né, esse valor que está aqui multiplicando o logaritmo, vem para o expoente, ele também está aqui no expoente da minha base x. Ou seja, exponencial de ln de x elevado a menos 1 é x a menos 1. Né? X elevado a menos 1. Ou, né, eu prefiro usar dessa maneira aqui, que é 1 sobre x. Não sei vocês, mas eu acho que aí fica mais fácil de interpretar as contas. Tudo certo, galera? Entenderam aqui a ideia do fator integrante? Então, a partir do fator... Agora aqui, essa parte todinha, a gente vai fazer praticamente o que a gente fez em fator integrante. Né? É basicamente isso. Então, como é que vai ficar? Ó? Descobrimos já quem que é, né, nosso fator integrante. E a gente lembra que a gente tinha que fazer isso, a gente multiplica ambos os lados da minha EDO por esse fator integrante. Então vou multiplicar 1 sobre x desse lado daqui da equação, né, desse lado, também do outro lado. Aí vai ficar 1 sobre x, né, aí abre parênteses dx, dw dx menos 1 sobre x w igual a menos x dividido por x. Corta, né? Aqui é porque eu tinha colocado w. Aí eu fui corrigir. Então olha só, multiplicando isso vai ficar 1 sobre x dw dx menos 1 sobre x ao quadrado, né? Porque esse termo aqui multiplica aqui, ó, vai ficar 1 sobre x quadrado. Tá certo? De w, né? É igual a menos 1. Posso passar, né? Se estiver indo um pouco rápido, vocês me avisem aí que eu volto. Então, olha só. Essa expressão aqui me indica, né, que nós aplicamos o fator integrante dos dois lados. E aí, vamos aqui, ó, vamos lembrar daquilo que a gente fez com o fator integrante. Vemos que o lado esquerdo é uma regra da cadeia. Porque se você for ver bem, olha só, lembra da regra da cadeia? Perdão, regra do produto. Não, Eliabe, é tudo. Pega o fator integrante e multiplica em tudo mesmo. Tá vendo, ó? Eu pego ele aqui, multipliquei no primeiro termo todo e no segundo também. Entendeu? Certo? Pode seguir? Beleza. Então olha aí. Agora, isso que eu estava falando, após a multiplicação do fator integrante, para que ele serve, né? É uma jogada para você tentar enxergar uma facilidade, que é, se tudo der certo, né, com essa multiplicação, você vai enxergar que este lado, né, esse lado esquerdo, ele é uma regra do produto. Por quê? Lembra o que é a regra do produto? É uma regra do produto de duas funções. O v, ele é igual a u, né, vezes derivada de v, mais, como é que é? Peraí que fugiu agora. Repete a primeira, né? Repete a primeira, deriva a segunda, mais repete a segunda, deriva a primeira, né? Então fica u v' mais v u'.
é isso que acontece, porque olha só, se você chamar o primeiro, né, de U e o segundo de W, o que vai acontecer? Você repete a primeira, que é 1 sobre x, está aqui, né? É exatamente ele. E deriva a segunda, então fica dw dx. Depois, repete a segunda e deriva a primeira, que é 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x, né, cai o menos o... É isso? Derivada de menos 1, de x elevado a menos 1, lembra? É menos 1 x menos 1 menos 1. Opa, menos 1, menos 1, né? Então fica menos x elevado a menos 2. E é por isso que então a gente faz, né? Fica menos aqui, né? Ou seja, certinho com esse que a gente mostrou aqui no lado esquerdo da equação. E x ao quadrado, que é o devido à derivação aqui. Tá certo, galera? Então, o que a gente pode interpretar? Que esse cara, tudo que está aqui desse lado da equação, ó, esse termo todinho aqui, ele pode ser escrito dessa maneira, né? Ou seja, em termos de d e dx, ficaria então d dx de 1 sobre x vezes w, que é igual a quanto, né? O menos 1 está do outro lado sozinho ali. Integrando esse cara, como é que a gente pode fazer? Vamos integrar esse cara aqui, que eu sei que a integral, né, de d vai ser ela mesma, né? E eu passo o dx para o outro lado, vai ficar menos 1, integral de menos 1 dx. Então desse lado vai ficar ele mesmo, né, que é 1 sobre x vezes w, igual a integral de menos 1 a menos x, mais uma constante. Tá certo? Como tem x aqui multiplicando, ó, fica w, né, sobre x. Passo o x multiplicando todo mundo, vai ficar menos x ao quadrado mais cx. Beleza? Tudo bem aí, galera? Nós praticamente, agora a gente achou a solução da equação de W, né? Na verdade? Agora acabou ou a gente tem que fazer mais alguma coisa? É essa a solução que a gente precisa? Ou tem ainda que fazer alguma coisa? A gente começou falando, olha lá, ó, vamos voltar aqui só para pontuar bem, ó. A gente tinha essa equação que era em função de y, né? Mas a gente achou uma função, solução que é depender de w. O que a gente tem que fazer agora? Voltar, né, para o que era antes. Se eu usei o w, agora eu preciso voltar pro meu y, não é verdade? Então a solução fica como? Dessa maneira aqui. Vamos substituir w, né, por y elevado a menos 1, que lembra? Era y, w é igual a y de 1 menos n, só que n é 2. Tá certo? Como n é 2, então fica y de w, que é igual a y elevado a menos 1, que é na verdade 1 sobre y. Substitui, né, no lugar de w
fica 1 sobre y, inverte tudo, né? Fica menos 1 sobre menos x ao quadrado mais cx. Está resolvida aí a equação, que é uma equação não linear, mas que ela foi resolvida usando Bernoulli para a gente fugir desse problema, né? E alcançar uma solução que é relativamente simples, né? Para essa complexidade da equação diferencial. Tudo bem, galera? Alguma dúvida aí? Posso seguir? Né, hoje a aula não é... Porque a gente está usando cada semana uma ferramenta, né, de solução de equações diferenciais, então não vou estender muito a aula. Mas a gente tem mais um exercício para fazer agora. Eu queria que vocês tentassem fazer, pelo menos começar. Essa aqui, ó, que é essa equação diferencial. Como é que a gente pode fazer aí? Tentem achar para mim quem que é, né? Pelo menos encontrar quem que é P, quem é N e montar a equação em função de W. Pode ser? Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, galera. Quanto tempo? Agora são 8h30. 8h50. 20 minutos. É muito, né? Para só montar. Vou colocar 10, vai. 10 minutos para vocês tentarem, pelo menos começarem a montar a equação diferencial. Pega um lápis aí, um rascunho, um papel. Tenta pelo menos montar. Beleza? Lá pela 8h35 a gente volta. E resolve essa equação, pode ser? Tentem utilizar as informações, né, de equação de Bernoulli, que fica legal. Beleza. Qualquer coisa é só chamar aí. Vou silenciar aqui, mas vou desligar o microfone, mas só vocês mandarem mensagem. Obrigado aí, Matheus. Eu tô vendo aqui uma coisa. Tá? É isso mesmo. Então, Thiago, a gente vai fazer de outra maneira, mas é para também facilitar, né, dar mais uma contribuída na análise das resoluções de equações lineares. Mas eu volto a falar com cuidado, né, a respeito desse método. Porque, olha só, aqui, como eu estava explicando ali anteriormente, aqui essa equação essa aqui é a equação de Bernoulli, e a gente faz aquela comparação, né, que a gente vem, né, que eu pedi para vocês, né, encontrar, tá certo? A gente sabe que P de x é x, né? Vou colocar só P, né? X, e que o f de x também
Então P de x é x, f de x também é x. E aí, substituindo tudo dentro dessa equação, né, da mudança de variável, como é que vai ficar? A gente tem dw dx, né, o n a gente sabe também que é igual a 2. Então vai ficar dw sobre dx, 1 menos 2, né? Aqui n é igual a 2, de p de x é x, vezes w, igual a 1 menos 2, que é menos 1, então vai ficar 1 menos 2, que é menos 1, vezes x. Tá bom? Então essa aqui é a nossa equação, né, linear. Então olha só, para resolver ela, a gente usou o fator integrante lá, mas a gente pode usar também um outro tipo, né, de solução para equações lineares, que é essa daqui, utilizando a tal da transformada de Lagrange. Tá? E ela, assim, por mais que ela seja uma equação muito grande, né, cheio de dificuldades, talvez operacionais aqui com as integrais, ela já me passa diretamente, né? Eu não tenho que ficar fazendo igual no caso do fator integrante, eu tenho que ficar mudando, né? Eu tenho que ir lá pegar o fator integrante, multiplicar, e analisar a regra do produto e tal, e integrar também. Essa aqui não, você sabendo quem que é P de x, sabendo quem que é F de x, né? Você joga ela todinha e você já descobre quem que é, né, a minha solução, né? Aqui está y de x, né? Mas a gente sabe que a gente está trabalhando com, a gente vai fazer isso para w, né? Então vamos adaptar toda essa equação da transformada de Lagrange, transformação de Lagrange, para esse problema nosso, tá certo? Sabendo que o nosso P de x agora, né? Então outro detalhe é o seguinte, galera, sendo que nossos fatores aqui, né, são comparados à minha equação linear padrão. E essa aqui é uma equação linear. E então a gente está tratando esse P de x e o Q de x estão relacionados a ele, né? Essa equação aqui que a gente encontrou agora. Então vai ser da seguinte maneira. Eu coloquei Q de x aqui, né? No caso é f de x. Né? Então a gente vai substituir o meu P de x, que é menos x, né? Tá aqui. Né? E o meu f de x está aqui também, que eu descobri que é menos x. Então, substituindo tudo dentro dessa solução, né, de Lagrange, eu vou ter exponencial de menos integral de menos dx, tá certo? Então eu substituo, né, p de x aqui, eu sei que é menos x. Aí dentro do colchetes aqui eu tenho integral de menos, no lugar de f de x eu coloco menos x, exponencial de integral de menos x, que é então px, p de x, né? Então vai ficar menos x dx, né? E aqui também integral de menos x dx, né? Tudo isso todo esse pedaço faz parte de uma integral, né? Então tem dx mais c, tá bom? Então o que a gente precisa fazer primeiro é resolver essas integrais, né, que estão nos expoentes aqui. Então fica integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, na verdade. Depois a gente tem o sinal também, né? Então aqui ficou menos com menos dá mais, né? Então ficou
Então por isso que fica positivo o sinal aqui, fica x ao quadrado sobre 2. E nesse caso, dentro do colchetes, agora para a nossa integral, fica o sinal de menos, você pode colocar do lado de fora. E vamos resolver essa integral aqui, né, desse outro exponencial, dessa outra função exponencial. Então vai ficar integral de menos, né, integral de x dx, a gente colocou o menos para fora da integral, então vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 dx mais c, tá bom? Então essa aqui a gente ainda não terminou, mas a gente já deu uma simplificada, né? Ou seja, já está começando a aparentar, né, uma solução de W. Já estamos chegando numa solução de W. Agora repara uma coisa, a gente chegou no W, né, que é então um exponencial de x ao quadrado sobre 2. Agora, olha só o detalhe, lembra que tinha aqui, né, ficava menos, né, x exponencial de menos x ao quadrado sobre 2, aqui dentro do colchetes. Na verdade, o que eu posso fazer? Eu pego esse menos x que estava aqui, né? Tinha um x aqui, né? Pego esse menos e esse x, eu coloco ele aqui, ó, multiplicando agora esse, né, dx, menos x dx, e aqui, né, então vai ficar apenas esse pedaço aqui, e aqui desse lado, então eu tenho esse exponencial. Agora repara o seguinte, eu posso dizer, né, vamos lá se vocês concordam comigo, que esse cara todo que está aqui, ó, ele é o mesmo que integral de exponencial de u du, sendo que exponencial de u du, integral de exponencial de u du, né, ou seja, integral de exponencial de u é exponencial de u, né, quando a gente faz aquele método da substituição, sendo que u, quem que é u? X ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Quando eu faço então a mudança de variável, né, se eu tenho que u é igual a menos x quadrado sobre 2, quem que vai ser du? Vamos derivar esse cara, então vai ficar du, deriva, né, fica 2 menos 1, né, dá 1 aqui, cai então o 2, né, que corta com 2. Então fica que du é igual a menos x dx. Ou seja, realmente exponencial de u, sendo que u é esse cara, menos x ao quadrado sobre 2, tá aqui, né, a relação deles, vezes du, que na verdade eu estou chamando de dx, estou chamando de menos x dx, né, tá aqui, du é igual a menos x dx. Quando eu integro o exponencial de u, eu sei que exponencial de u, integral de exponencial de u é o próprio, né, é a própria função. Basta então eu, sabendo quem que é u, né, que é menos x ao quadrado sobre 2, substituir, que vai ficar como? Aqui, ó. Tudo que está aqui dentro, né, toda essa integral, agora passa a ser então exponencial de u mais c, sendo u, né, menos x quadrado sobre 2. Entenderam isso, galera? Entenderam aí, galera? Alguém tá, o pessoal tá acompanhando?
O Orlando tá me fazendo uma pergunta aqui. Então, Orlando, pelo que eu ouvi, galera, esse é um método também importante para equações lineares, né? O que tem, assim, ele é um monstrengo, né? É uma equação grande, lá cheia de integrais e tal. Mas é, o, basta resolver essas integrais que você chega na solução final, né? Essa é a vantagem. O Orlando estava falando comigo a respeito não sei se ele entrou depois, eu fui ver só agora a mensagem dele. Então, Orlando, a gente tem, eu não sei, então tá misturando, né, os alunos aí da turma da Rocio com minha turma, né? A Elaine também tinha comentado sobre isso e tal. Então, cadê? Eu acho que o Orlando, não sei se o Orlando saiu. Acho que ele saiu. Só fui ver a mensagem dele agora. Enfim, galera, então olha só. É, o bom seria vocês refazerem, né, pelo menos essa questão e tentando entender essa parte aqui, que é a aplicação dessa transformação de Lagrange, né? Mas ela é a forma mais fácil da gente resolver essa questão, né? Eu percebi que com o fator integrante ia ficar também um pouco complicado e aí eu preferi usar esse método, tá? A gente pode treinar ele, né? A gente faz alguns exercícios, mas é o tipo de equação que não tem jeito, até para decorar ela é difícil, tem que ter ela em mãos para aplicar, né? Agora é o seguinte, a outra parte é entender essa jogadinha aqui, né? Porque que na verdade para resolver essa integral eu teria que fazer uma integral por substituição, como foi, né, bem como a gente viu aqui. Agora continuando, né? Só para a gente finalizar então, percebe o seguinte, dentro aqui toda essa integral se transforma então em exponencial de menos x quadrado sobre 2, né? Mais c. C é uma constante, se fosse então 2C não tem problema, porque 2 e C também é uma constante, né? Então podemos chamar, né, apenas de C. Agora quando a gente faz essa multiplicação, ó, do exponencial, né, que está fora com o que está dentro do colchete, vai ficar como? Ó, exponencial de x ao quadrado, falta um quadrado aqui, né? Sobre 2 menos, a gente repete a base, né, e subtrai os expoentes, vai ficar então, no caso soma, mas aqui tem um sinal de menos, vai subtrair os dois e a gente vai ter que o exponencial vai ser igual a zero. E quando eu multiplico o exponencial de x quadrado sobre 2 vezes c, a gente vai ter esse valor aqui desse lado. Exponencial de zero é igual a 1, né? Mas, então, essa é o w. Vai ser então a solução para aquela equação linear, onde w é igual a 1 mais c exponencial de x quadrado sobre 2. Agora a gente tem que fazer a alteração, né? A gente tem que fazer a mudança de variável. Tá certo? Sendo que a mudança de variável ela é dada por w, né, que é igual a y elevado a menos 1. Lembra que aqui era 1, né? 1 menos n. Só que o n é 2, né, de novo. Como n é 2, fica então 1 menos 2, que é menos 1. Com isso, né, a gente sabe que w é igual a 1 sobre y. Substituindo, a gente vai ter, né, que o w agora passa a ser 1 sobre y. Inverte tudo, né? Joga o que está de y para lá, passa o que está do outro lado do lado direito, né? Dividindo, a gente fica com a solução final, né, para y, que é 1 sobre 1 mais c exponencial de x quadrado sobre 2. Tá certo, galera?
Tô conseguindo ouvir bem aí, né? Acho que não caiu muito o sinal hoje. Interessante que tem dia que parece que quase não funciona, mas tem dia que funciona bem. Alguma dúvida aí? Todas as dúvidas? Se tiver dúvida tá bom, é porque tá fluindo. Faltou pouco, né? Que bom. Ah, sim. Então, Eliabe, tem que, tem que treinar, né? Tem que treinar, não tem jeito. Aqui, ó, tem esse exercício, né? Para vocês praticarem. Se vocês quiserem, eu vou encerrar a gravação, né? Se vocês quiserem tentar fazer, daqui a pouquinho eu dou uma olhada. Vocês me falem aí o que tá pegando, a gente pode tirar dúvida.